A paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui agora para ministrar mais uma palavra do dia ao seu coração. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7 diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Meus amados, Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você. Quando o Senhor Deus se revela ou se manifesta a nós, Ele tem 3 tipos de respostas para nós. A primeira é sim. A segunda, não. E a terceira é espera. Então, esses 3 tipos de respostas, uma delas o Senhor tem para nós. Não tem como escaparmos de uma delas. E observando esse versículo, esse texto que nós acabamos de ler, é que Paulo, ele desejou pregar o evangelho na Frígia, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não deixou. Deu um não para ele, disse: não, você não vai para Frígia, Galácia. Ele então disse: tudo bem, Senhor, então eu vou para a Ásia Menor, pregar na Bitínia. E quando ele preparou tudo, o Espírito do Senhor também disse não. Então, querido, o que eu observo é que Deus, naquela ocasião, ele deu um não para Paulo, bem audível e sonoro. Paulo então desce para Troade e com certeza foi orar ao Senhor, não entendendo a razão do bloqueio dele ir para Frígia, Galácia e depois para Bitínia, para a Ásia Menor. E no ele orar e dormir, Deus lhe deu uma visão, que apareceu um moço da Macedônia com uma bandeira balançando e gritando na visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o que acontece? Ele então levanta no outro dia, entende a visão, entende que Deus estava o chamando para entrar na Europa e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo na Europa. O que eu aprendo com isso? Quando Deus diz não para nós, fala não, é porque Ele está nos dando oportunidade de crescer. Ele está nos dando oportunidade de um plano, um projeto, um propósito maior dele na nossa vida. Porque o não de Deus para Paulo foi a maior vitória do seu ministério. Foi o maior triunfo do seu ministério. O não de Deus para Paulo foi o avanço e o progresso do seu ministério. Porque ele entrou na Europa, o ministério cresceu, igrejas foram fundadas, formadas e milhares de almas salvas para o Deus eterno da glória. Então, querido, quando Deus ele diz não, é porque ele tem algo melhor. É porque ele tem um projeto melhor, ele tem um propósito melhor. Cabe-nos entender o não de Deus. Cabe-nos entender a soberana vontade de Deus. Isaías 55, versículo 7, diz que os planos, projetos, caminhos, propósitos do Senhor estão bem mais acima do que os nossos. Então, cabe nós entendermos os seus projetos, os seus planos para nossa vida. Então, amados, se Deus está te respondendo agora não, não fique triste, não fique amargurado, porque o não de Deus vai ser a maior vitória e triunfo da sua chamada.
da sua vocação, do seu ministério, eu profetizo em nome de Jesus. Deus disse não para Paulo e ele foi para a Europa e foi a sua vitória. Então, o tema dessa mensagem é: Deus também fala não. Deus também responde não. E está respondendo não para muita gente agora. Muito obreiro, pastor, pregador, evangelista, missionária, que está me ouvindo através desse vídeo e você buscou uma resposta de Deus, essa resposta agora é não. Aquieta o seu coração, porque Deus tem algo melhor e maior para a sua vida, para o seu ministério, em nome de Jesus. Então, querido, até o não de Deus traz bênção para nós. Até o não de Deus traz vitória para nós. Até o não de Deus traz a graça de Deus para as nossas vidas. Bendito seja o nome eterno do nosso Deus. Então, Deus também responde não. Deus também fala não. Eu tenho um filho de 10 anos. Se eu falar só sim, eu vou estragar e acabar com a vida dele. Tem momentos que eu tenho que falar não, e não, e não. Sonoro e audível. Mas esse não foi bênção para a vida de Paulo. Paulo também um dia orou em 2 Coríntios capítulo 12, pedindo Deus para lhe tirar um espinho da carne. E Deus lhe respondeu: não, a minha graça te basta. Então Deus fala não. Moisés queria entrar na terra prometida, e porque ele não santificou o nome do Senhor diante de Israel, porque Deus mandou ele falar, ele feriu. Lá em Êxodo, Deus manda ele tocar, mas lá em Números, Deus manda ele falar. E ele estava nervoso e feriu a rocha 2 vezes. E não santificou o nome do Senhor. E depois Deus mostrou para ele a terra da bênção, da promessa de Canaã de longe, mas deu um não sonoro e não deixou ele entrar na terra da promessa. Em carne, não. Então o não faz parte da vida. Só que nós, toda vez que entramos num propósito de oração, de clamar e de buscar a Deus, nós só estamos preparados para o sim, mas o não faz parte da caminhada. Então te prepara para o não de Deus também. Tem um livro chamado 20 Heróis da Fé, fala de um deles, David Livingstone. Ele cresceu desde a sua infância com um desejo ardente de fazer missões na China. Mas um dia ele ouviu uma palestra com um missionário acerca da África, Roberto Bofatti, e ele ficou convencido de que Deus estava dando um não para ele com relação à China e estava direcionando ele agora para a África, pregar o evangelho na África e descobrir aquele continente. E ele foi sensível à voz de Deus e rejeitou a China, abriu mão da China e foi para a África. Foi um dos maiores ganhadores de almas, desbravador daquele continente, descobriu rios importantes que são conhecidos hoje mundialmente e fez a vontade de Deus. Então Deus disse não para a China, mas mandou ele para a África. Então o não de Deus na vida de David Livingstone foi a maior vitória quando Deus disse não para ele não ir para a China. Foi a maior vitória do seu ministério chamada, porque ele foi para a África, o nome do Senhor foi glorificado e Deus o honrou. Nós temos o exemplo também dos nossos fundadores aqui no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Antes deles chegarem ao Brasil, Gunnar Wingre, ele fazia parte da Convenção Batista do Norte, nos Estados Unidos. E um dia ele estava nessa convenção em uma reunião de plenário e foi decidido pelos convencionais que ele seria enviado para uma cidade da Índia chamada Assam para fazer missões, ele e a sua noiva. E quando foi embora, Deus começou a falar não para Assam, não à Índia, não, 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 não. E Deus começou a falar não dentro do coração dele para não ir para a cidade de Assam, na Índia. Então ele escreveu uma carta
baixando a resolução para a convenção, para os diretores, que não iria mais, porque Deus estava dizendo que não era para ele ir para aquela cidade. Alguns diretores não entenderam, o ignoraram, outros quiseram discipliná-lo, a sua esposa rompeu com ele, mas nesse sentido absoluto da voz de Deus, Pedro diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. E um dia ele estava num culto da Rua Azusa, do avivamento da Rua Azusa. E a Bíblia diz que Deus usa alguém em profecia. E fala para ele que tinha uma grande obra com ele numa cidade chamada Pará. Ele vai para o mapa e descobre Belém do Pará, no Brasil. E vem para o Brasil ele, Daniel Gunavingre e Daniel Berg, no navio Clemente. Chega aqui e começa a pregar o evangelho no meio dos leprosos, nas praças. Jesus começa a curar, batizar com o Espírito Santo, libertar, transformar, renovar, fazer milagres. E nasceu o maior movimento pentecostal até os dias de hoje, por causa de Gunavingre, que foi sensível e ouviu um não sonoro de Deus, e não foi para a Índia, e veio para o Brasil, onde Deus o enviou. Então, o não de Deus para Gunavingre, para não ir para Assam, na Índia, foi a maior vitória e triunfo do seu ministério, porque ele veio, foi um dos fundadores, e hoje o movimento pentecostal é o maior da terra, graças a um homem ou dois que foram sensíveis, ouviram não e obedeceram a Deus, e o não de Deus se transformou em bênçãos, em milagres, em filhos espalhados por todos os quatro cantos da terra, filhos espirituais. Que coisa linda, amado. Se Deus está falando não para você, aquieta, sossega, desfaz as malas, não vai mais para outro ministério, não vai mais largar a chamada, não vai mais largar a vocação, não vai mais largar a igreja, porque Deus está dizendo para você: não faça isso. Então, querido, o não de Deus é bênção para nós. Quando o não se transforma em bênção. Se Deus está dizendo não, fique tranquilo. É porque Deus tem um plano maior, tem um propósito maior. Deus tem um projeto maior na sua vida e na sua história. Que Deus te abençoe, amado. Essa é a palavra do dia. Abraço!